após mais uma derrota com o aumento da taxa de juros pelo Banco Central, o presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva marcada às pressas sobre as expectativas em relação à economia do país. A entrevista coletiva foi especulada ontem por volta das 11 horas da noite e confirmada pela assessoria de comunicação da presidência somente minutos antes de acontecer, algo bastante incomum. A avaliação é que, ao sofrer mais uma derrota com o aumento da taxa Selic, o presidente teve de se explicar para evitar novas falsas narrativas, bem como evitar mais argumentos da oposição ao governo. Aos jornalistas, Lula disse que a estabilidade fiscal é o foco do governo, mas que, por enquanto, não há previsão de novas medidas. Eu vou dizer para vocês, nós vamos continuar crescendo. Nós vamos continuar crescendo. As políticas de inclusão social vão continuar se fortalecendo. A massa salarial vai continuar crescendo. E o salário mínimo vai continuar sendo ajustado acima da inflação. Isso tudo sem que a gente crie nenhum problema na chamada estabilidade fiscal. Vai ser assim porque eu tenho muita responsabilidade na minha casa e tenho muita responsabilidade com esse país. Mais uma vez, o presidente disse que não fará nenhuma bravata para reduzir o preço dos alimentos e defendeu que a redução virá com a melhoria das condições da produção agrícola. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte: é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nós queremos discutir, a questão, quando eu cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. A fala foi por causa da pressão que o governo tem sofrido com o aumento do preço dos alimentos, principalmente o café e o arroz. O governo acredita que as mudanças climáticas são os maiores fatores para a baixa da produção e, consequentemente, aumento do preço. A consequência é o também aumento da inflação, que está pressionada por causa dos alimentos. Ontem, o Banco Central elevou a taxa básica de juros para 13,25%, a segunda mais alta do mundo. A medida serve para que a inflação não saia do controle. Lula disse que confia no novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. O governo também se prepara para fazer uma reforma ministerial. O objetivo é reconquistar o apoio de partidos no Congresso. Nomes como Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são ventilados. Outro objetivo é impedir um racha dentro do Partido dos Trabalhadores. Nos bastidores, o que se fala é que a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não concorda com a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Gleisi tem a simpatia de Lula e também deve ganhar algum ministério. A Gleisi é um quadro muito refinado. Politicamente, tem pouca gente nesse país mais refinado que a Gleisi. O pessoal fala, mas ela é muito radical para ser presidente do PT. Olha, para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT. Se ela não quiser ser assim, ela é que vai para o PSDB. Ela é que vai para outro partido político. Para ser do PT, ela tem que ganhar, confiança no PT. Então, ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Até agora, não tem nada definido. Eu não conversei com ela, ela não conversou comigo.
Eu ainda não sentei para ficar pensando se eu vou ou não trocar alguns ministros. Agora, vocês podem ter certeza que o dia que eu trocar, vocês saberão de primeira mão. Saberemos todos, né? Mas há essa informação circulando aí sobre a Gleisi no Ministério já há alguns dias. Ontem, inclusive, trouxemos essa informação e uma análise, inclusive, do senador Maraziz sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. O fato é que o presidente Lula, num ano pré-eleitoral, está cercado aí por algumas pequenas crises e outras grandes crises, outros dados que são desfavoráveis em relação ao aspecto econômico e político e está precisando lidar com isso. Por isso, essa coletiva foi convocada tão às pressas. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha terminado aqui a Crítica Notícia ontem, quando o Igor avisou, né, que o presidente ia falar sobre isso, né? Isso já parece um pouco do DNA de Sidônio Palmeira, né, do novo secretário de Comunicação, de alguém que vem tentando... Não vou dizer que refazer o que foi feito lá há 2 anos por Paulo Pimenta, mas tentando construir uma nova relação da comunicação do governo federal e cada vez mais claro de que parece que somente o presidente tem essa tranquilidade para falar sobre esses assuntos. E quando eu falo tranquilidade, não é necessariamente que a situação esteja calma, muito pelo contrário, mas parece que é só quando ele fala que há algum tipo de assunto reverberando, né? Infelizmente, as falas dos ministros muitas vezes têm sido mal avaliadas, ou então de futuros ministros, como é o caso de Gleisi, sempre criticando o Haddad, mostrando como a situação interna ali do PT e do governo federal está bem complicada. Vamos ver o que reserva aí para os nossos próximos dias. Fato é que o alimento está pesando no bolso de todo mundo. E por mais que o governo não tenha muita capacidade de influenciar diretamente nesse preço, é preciso que ele haja para melhorar o entorno e criar uma situação mais favorável para todos os trabalhadores desse país. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.